O Brasil completa um ano fora do mapa da fome, mas cerca de 6,5 milhões de brasileiros ainda vivem insegurança alimentar grave. Os desafios seguem grandes diante dos impactos da crise climática que já afetam a produção de alimentos e a vida das comunidades mais vulneráveis. A agroecologia e a soberania alimentar aparecem como caminhos para construir sistemas alimentares mais justos e resilientes. Para debater o tema, a Fase Amazônia promove amanhã, em Abaetetuba, o encontro Amazônia Comunitária. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui em nosso estúdio Maria Emília Lisboa Pacheco, antropóloga, referência nacional em segurança alimentar e assessora da Fase Solidariedade e Educação. Querida, seja bem-vinda ao Pará. Prazer enorme poder recebê-la aqui. O que vem a ser, Maria Emília, insegurança alimentar? Uma boa tarde, um prazer vir aqui, conhecê-la e conversar um pouco. Insegurança alimentar, bom, tem gradações, porque há uma escala brasileira de insegurança alimentar que nos diz que há insegurança alimentar leve, moderada e grave. Quando nós falamos da insegurança alimentar grave, significa dizer a fome. E no Brasil, nós temos uma concepção que é a seguinte: é lutar para que o povo fique livre da fome, mas que tenha a garantia de uma alimentação adequada e saudável. Sim. E essa escala mostra, então, é importante porque ela está associada a uma pesquisa atualmente, que é a amostra em domicílios, e essa escala, que é conhecida como EBIA, ela identifica a percepção das pessoas sobre a fome. Há uma série de perguntas, e para chegar a ser classificada como insegurança alimentar grave, para ser a fome, significa que as pessoas não sabem o que vão comer ou não têm o que comer no dia seguinte ou por vários dias. E quero aproveitar para dizer de uma notícia muito apreensiva que tem nos acompanhado. É que no total do percentual de fome no Brasil, nós chegamos a 4,1% atualmente. Isso são os dados dessa escala de 2023. Okay. Mas o que nos deixa muito triste é que o estado do Pará figura hoje, o norte do Brasil figura com um dos índices mais altos, que chega a 7,1% no conjunto do norte, e o Pará figura com um índice pior, com 9,2% ou 4% de domicílios onde reina a fome. Isso nos faz muito a pensar, não? Mas sem dúvida nenhuma, até porque, considerando a região amazônica se pujante, de terrenos muito férteis, de rios cheios de peixe, mas mesmo assim é um dado de extrema relevância, né? E de alerta que você acaba de trazer para a gente. O Brasil este ano completa um ano fora do mapa da fome. E como eu bem disse na entrada da nossa entrevista, ainda temos 6,5 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave. O que explica essa permanência e quais são os maiores desafios para tentar equilibrar ou zerar esses números? Muito bem. O Brasil já esteve no chamado mapa da fome, de acordo com os índices da FAO, né? Que é a Organização das Nações Unidas, que trata da alimentação e agricultura. Saímos nos idos de 2003, algumas medidas de governo foram essenciais. Houve uma valorização do salário mínimo, aumentou a taxa de emprego, também os programas chamados de transferência de renda têm seu sentido, sua importância. E aqui eu quero registrar que um programa de transferência de renda como Bolsa Família não significa que as pessoas estão acomodadas, é que este é um país de uma mega biodiversidade, é verdade, exato, mas um dos países que tem maior índice de desigualdade social. Sim. Então, o Bolsa Família é um dos programas que visa cumprir a garantia do acesso ao alimento, porque nós temos também uma desigualdade de renda, temos desigualdade econômica, social, e essas medidas tomadas lá no início do governo do presidente Lula, elas reduziram de forma bastante acentuada a situação da fome no Brasil. Então, o Brasil saiu do mapa da fome. Depois o Brasil voltou de novo, porque muitas dessas políticas foram praticamente desconstruídas no período de um governo anterior, lamentavelmente.
Atualmente, o Brasil, como eu acabo de dizer, tem esses 4,1%, né, na situação da fome. Mas existem causas estruturais, porque essa desigualdade, ela se manifesta, por exemplo, não só na diferença de renda, né? Sim. E por isso que uma medida agora, como todo esse debate de 6 por 1, né? Sim. Ele é importante porque é preciso ir buscando formas de combater essas desigualdades. Mas temos uma concentração de terra gigantesca. Para você ter uma ideia, no caso da Amazônia, porque tem um paradoxo, né? A maior floresta tropical do mundo, com uma mega biodiversidade, Sim, que só existe porque aqui existem os povos que foram trabalhando, domesticando os alimentos e conservando a natureza, né? Eu acho interessante até dizer isso porque há pessoas que pensam que a mandioca existe como tal sempre, ou que os frutos da Amazônia existem como tal desde sempre. É verdade que existem há milhares de anos antes do presente, mas passaram por uma domesticação para chegarem a ser apreciados, né, como são. Mas essa concentração de terra, o que nos explica, por exemplo, é que entre os últimos anos, as últimas décadas, de 83 até 2000 e tanto, cerca de 54 milhões de hectares de floresta foram transformados em áreas de agropecuária. Então, o destino, vamos dizer, aqui da Amazônia, a paisagem da Amazônia foi mudando brutalmente. Eu comentava outro dia, lembrando tanto de um paraense que escreveu O Rio Comanda a Vida, e eu pensava, será que o rio que comanda a vida foi substituído pelos negócios que comandam a vida? Porque é como se a natureza estivesse virando mercadoria, negócio. Isso, do meu ponto de vista e de muitas pessoas, de pessoas que pesquisam, que estudam a Amazônia, sem dúvida, irão concordar. Porque há uma especificidade na Amazônia que precisa ser levada em conta quando nós falamos do direito humano à alimentação adequada e saudável. Sim. Bom, esse é um direito que foi inscrito na Constituição Brasileira, né, em 2010. Até muita gente pergunta, mas se a Constituição é de 88, por que foi só em 2010? Bom, porque foi se tornando cada vez mais imperativa a certeza que era preciso ter um princípio constitucional que garanta que se trata de uma questão de Estado, nem é de governo, de Estado, né? E figura junto com outros direitos, como direito ao trabalho, educação, etc. Mas, como eu dizia, esse direito vem sendo violado. E a particularidade que eu queria salientar com respeito à Amazônia é que aqui as comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades quilombolas indígenas, o direito deles, a Constituição fala a respeito, né? Mas as comunidades ribeirinhas, que são, né, que estão presentes ao longo dos rios, né, na Amazônia, elas praticam o seu direito à alimentação de uma forma muito específica, porque combinam, muitas vezes, a produção da família com o uso comum dos bens da natureza. Com certeza. E a sazonalidade também, né? Isso. E isso diz respeito à sazonalidade, a dinâmica, fluxo das águas, né? Exato. Mas esse direito coletivo, que é plasmado pelas próprias comunidades, que definem as regras de como ir ao igarapé, como fazer a pesca, ou como caçar. Esse direito coletivo vem sendo violado. Isso significa que há uma redução também do consumo de alimentos agroextrativistas. Eles são fundamentais. Quem não aprecia a quantidade de frutos que tem aqui na Amazônia, né? E esse risco de perda da biodiversidade em razão da falta de garantia do direito, que a gente chama do direito territorial, porque não é um lote. Essas famílias, um lote não corresponde aos seus modos de vida e a essa possibilidade que tem de relacionar a coleta, a pesca com o plantio, né? Sim. Isso é uma questão muito delicada nesse momento. Vou lhe dar um exemplo. Existe uma instrução normativa do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária nesse momento, e é uma instrução normativa do governo passado, mas que continua na vigência, que dá a anuência para que assentados da reforma agrária
assentamentos da reforma agrária, possam ser também disponíveis para a mineração, para a infraestrutura, para o agronegócio. Então, nós vivemos um caminho que espero que não seja um caminho de não retorno, como alguns especialistas já dizem, né? Mas é muito, muito grave saber que o índice de fome, paradoxalmente, existe mais na área rural do que na área urbana. Por isso, então, justifica o número tão alto aqui na região norte e o Pará liderando esses números que a senhora falou ainda há pouco. Essa vigência da nota regulamentadora do INCRA seria um dos maiores exemplos de violação? Não, é um entre tantos. Olha só. Porque há até uma região aqui que se chama Arco do Desmatamento, né? Então, o desmatamento para a expansão da pecuária ou para a expansão da soja, que são mercadorias para exportação, né? Isso não significa não compreender que um país com a magnitude, com a grandeza do Brasil, não esteja inserido no mercado internacional. Perfeito. O que é exatamente complicado é o fato da predominância dessa forma de cultivo, de uso da terra, e muitas vezes de uma maneira que isso na história passou a ser conhecido como forma de grilagem da terra, né? Sem dúvida. Existe nesse momento também uma ação no Supremo Tribunal Federal, que foi encaminhada por movimentos sociais e também pela Associação Brasileira de Reforma Agrária, que é formada de muitos pesquisadores, estudiosos, no sentido de que o Supremo mostra a necessidade de barrar esse processo de aquisição privada de terra pública. É que no país nós nunca tivemos uma grande discriminatória de terras, mas há uma quantidade enorme de terra pública que tem sido apropriada de forma ilegal e por isso que é chamado de grilagem. Não sei se você sabe o porquê desse nome, grilagem. Não, explique para a gente. Esse nome é o seguinte: os grilos eram colocados nas gavetas onde haviam os documentos antigos. Que interessante. Porque o grilo ali, ele vai, com a gaveta fechada, ele vai... comendo papel. Exatamente. Destruindo os papéis. Isto dá a impressão que o documento não é daquele tempo, é de muito antes. Ou seja, como se fosse uma comprovação que quem tem a propriedade daquela terra, o domínio daquela terra, estivesse conseguido em tempos passados, né? Que interessante. Primeira vez que eu ouço falar nisso, hein? A gente aprende muito no Sem Censura. Tem pergunta para a senhora. Vamos lá. É isso aí, Vanessa. O Osnival Porto pergunta: por que o índice tão alto da fome com tanto desperdício de alimentos nesse país que vemos no dia a dia? Inclusive nos restaurantes e estabelecimentos que descartam alimentos ainda em condições de consumo, por término de validade para venda e não de consumo, ao invés de fazerem doações ou promoções. Excelente abordagem. Vamos lá. Sim. Então, infelizmente, temos sim um alto índice de desperdício. Na verdade, há desperdício e há perda, que é um pouquinho distinto. Diferente. Eu vou já responder sobre o desperdício, mas antes queria falar da perda. Porque a Amazônia é um lugar, é uma região onde se perde muitas vezes o alimento. Em razão das distâncias, dos custos, né? Quantas vezes eu andando pelo interior da Amazônia vi árvores coalhadas de frutos e muitos frutos no chão, né? E muitas vezes estão ali na proximidade das casas, mas há uma perda porque falta um recurso para aquela família, para aquela comunidade, levar aqueles alimentos para uma feira, porque às vezes também é muito desvalorizado nas feiras. Exato. Bom, essa é uma situação de perda que, no caso, tem sido trabalhada através de um programa muito importante, que é o Programa Aquisição de Alimentos. O Programa Aquisição de Alimentos significa o governo assumir o compromisso de comprar dos agricultores e agricultoras e aquele alimento vai para quem precisa, vai para uma instituição socioassistencial, vai para um asilo, vai para uma creche, né? Isso é o Programa Aquisição de Alimentos, que ainda não é tão executado no Pará, em razão das dificuldades de infraestrutura, porque essa é uma contradição. Existe a infraestrutura para os grandes empreendimentos, mas falta uma infraestrutura, uma logística para quem coleta, cultiva o alimento. Essa é uma situação que faz muita diferença aqui, concordo. Negativamente, né, na Amazônia. Mas o desperdício, também há programas, como o programa Banco de Alimentos, que busca organizar
essa ida do alimento lá de um determinado restaurante, porque tem razão perfeitamente o que a pessoa disse, que muitas vezes, e nós não estamos falando de descartar, de oferecer para quem precisa um alimento que não seja, que não sirva não mais. tenha uma dignidade, não seja de qualidade, Sim, né? sim. Então, os bancos de alimentos, onde eles existem, e em muitos lugares existe com muita eficácia. Sim. Eles vão para um determinado armazenamento e estão redistribuídos em bairros populares, etc. Mas nós precisamos tratar disso com muita atenção, é verdade. Com certeza. Tem mais pergunta aí, Maria Paula? Estão chegando, Vanessa. Então, amanhã começa esse grande movimento, Amazônia Comunitária em Abaetetuba. O que estará sendo foco dessa discussão? Bom, exatamente as alternativas, as formas de resistência que agricultores e agricultoras organizados nas suas comunidades, em associações, cooperativas, Sim. e quero aí destacar o papel das mulheres. As mulheres têm um papel fundamental para evitar a perda do alimento e com suas práticas agroecológicas, ou seja, práticas que dialogam com a ecologia. Isso significa, em termos gerais, o que quer dizer agroecologia, né? Que não usam veneno, porque esta é outra coisa muito grave, né? Tanto o veneno de agrotóxico, como também o mercúrio. Exato. Há um estudo excelente feito pela Fiocruz aqui, no Pará, e que mostra o quanto as águas estão também contaminadas, né? Pois bem, então esse momento do encontro é o momento em que vão trocar experiências, fazer um intercâmbio sobre suas próprias experiências, o que estão cultivando, o que estão conseguindo coletar, onde estão as barreiras, né, para que tenham este alimento de qualidade, tanto para autoconsumo, como também eu queria chamar a atenção que no caso da Amazônia é muito presente a prática da reciprocidade, da troca, da doação. Isso se rege, né, pelo princípio da reciprocidade. E é muito interessante, e eu quero chamar a atenção para isso, porque não podemos conviver com a ideia que a economia se faz apenas quando há a mercantilização. Ela está presente, é claro, eu acabei de exemplificar no caso de um programa público que se organizam para vender no PA. Mas levar em conta o autoconsumo e levar em conta essas relações, né, de troca, doação, isso é bastante importante. E é uma característica histórica aqui da Amazônia. Né? Então, isso será motivo de debate. Mas queria dar um outro exemplo, que a FASE também tem trabalhado muito. Existe uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, convenção da OIT, número 169. Ela existe desde o final da década de 80, e no Brasil ela foi, como a gente diz, ratificada, né, reconhecida, em 2002. E o que nos diz essa convenção? Nos diz que os povos indígenas, comunidades tradicionais, têm direito a defender os seus territórios. E quando for decidido, tiver uma proposta de atuação naquele território através de um grande empreendimento que vai afetar o direito à vida, à alimentação desses povos, eles precisam ser consultados. Por isso que se chama uma consulta prévia e informada. E esse é um trabalho educativo que a FASE tem feito. Tem vários desses protocolos, porque eles são utilizados como uma forma de defesa desses povos. Sem dúvida. Um exemplo interessante, que na comunidade de Pirocaba, em Abaetetuba, há ameaças à pesca nesse momento, como também a coleta, em razão de um grande empreendimento da área. Pois bem, a comunidade, então, com o apoio da FASE, decide fazer uma cartografia sobre as áreas de pesca, porque a grande empresa alegava que não seriam afetados pela pesca. E a comunidade insistia que sim, que ia ficar mais escassa. Está acontecendo muito isso no Pará. O peixe, as variedades estão escasseando em muitos lugares. Você veja que aqui e acolá eu dou algum exemplo que, junto com outros, significa ter fome. Exatamente. Pois bem, colocado os pontos de pesca no mapa, imagine a coincidência. Quando foram unir um ponto ao outro, dos pontos plotados, deu o formato de um peixe.
muita coincidência. É porque são muitas áreas também de pesca. E essa consulta prévia, livre e informada, o nome completo é esse, ela aplicada, ela permite que se organizem e que mostrem que não podem ser afetados no seu direito à vida, né? Diante de tantos diagnósticos alarmantes com relação a isso, professora Maria Emília, qual é a saída para que políticas públicas evitem esse estado de coisas? Bom, existem políticas que são extremamente favoráveis e eu diria que elas contêm, inclusive, o princípio de emancipação e de reconhecimento dos direitos desses povos. Eu falei do Programa Aquisição de Alimentos, mas posso falar também de um programa de preço mínimo dos produtos da sociobiodiversidade. Ótimo. Nós chamamos de sociobiodiversidade para combinar a ação dos povos para manter a biodiversidade. Isso que chama sociobiodiversidade. Pois bem, e vários produtos estão nessa lista. O governo, ele acrescenta, paga um plus para reconhecer que tal produto, tal alimento que faz parte de um sistema bem complexo, né, está sendo conservado. Então, a castanha do Brasil é um dos exemplos. Pronto. E tem outros, e há essa perspectiva que se amplie a lista, né? Esse é um programa importante. E também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um dos programas mais que se espalha mais pelo país. Pronto. E ele não é novo. Ele vem do período de governo de Getúlio Vargas. Sim. Mas foi se aperfeiçoando. E eu queria, então, aproveitar e dar uma boa notícia. Esse programa, ele se faz através de compra pública, que é um mecanismo administrativo diferente, porque é preciso tratar os diferentes que são diferentes, né? Porque a lei de licitação se aplica a empresas, né? Mas para a agricultura familiar, para as comunidades tradicionais, precisa de um instrumento próprio e que esteja regulamentado. Então, chamada pública. Neste momento, está nascendo, acabou de nascer, uma resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE, uma resolução número 11, ela é agora de junho, nós estamos de junho, bem recente, que traz uma adequação de algumas normativas para favorecer a democratização do programa, para que povos indígenas, quilombolas, as comunidades tradicionais tenham o acesso. Por exemplo, existe um documento exigido pelo MDA, Ministério de Desenvolvimento Agrário, que se chama Cadastro da Agricultura Familiar. Muitas vezes é difícil esse documento para esses povos. Burocracia, né? Então, agora, o chamado Número de Identificação Social, NIS, que dá acesso ao Bolsa Família, ao Cadastro Único, pode preencher essa necessidade. Excelente. Então, isso é importante. Outra coisa importante é que, como esse alimento produzido, consumido em família, nas comunidades, que tem um sistema de parentesco, né, muito forte entre elas, né? Pois bem, se esse alimento é consumido por eles sem nenhum impacto negativo para a saúde, por que esse alimento não pode chegar nas escolas? E tem que passar por exigências da vigilância sanitária que não combinam com a produção e transformação artesanal de alimentos. Sim. A farinha de mandioca é o pão da Amazônia, disse no passado um naturalista que passou aqui, né? Então, a farinha de mandioca, é preciso admitir que uma farinha de mandioca bem zelada, como dizem os paraenses, de uma casa de farinha, possa chegar nas escolas, porque é um alimento que tem muita importância na tradição alimentar, né? Mas, segundo a Agência de Vigilância Sanitária, as exigências para produzir a farinha, se forem levadas a cabo, você teria que colocar uma casa... Excluiriam completamente. Exclui, exato. Então, são novidades positivas e eu espero que, de fato, esses povos tenham esse acesso, porque precisamos de uma comida de verdade, como a gente diz, né? Ah, sem dúvida. E não os chamados ultraprocessados, porque este é um problema também na Amazônia. Está aumentando o consumo dos chamados ultraprocessados, né? Mais pergunta. É isso aí. A Daniela, do bairro de Fátima, pergunta: infelizmente, a questão da fome nos faz sentir impotentes na hora de tentar ajudar de alguma forma. Pergunto, há alguma forma de instruir e conscientizar as pessoas da problemática real da fome? Opa!
Como fazer isso? Vamos aproveitar que a gente está num canal público de comunicação, que tem alcance em boa parte do território paraense. Então, uma das formas é fazer de maneira insistente a defesa constitucional do direito humano à alimentação Perfeito. adequada e saudável. Segundo, é preciso que a sociedade se movimente. Sim. E vá se convencendo que nós estamos falando de uma questão que é intimamente ligada ao direito à vida. Sem dúvida. Quanto mais houver organização da sociedade que demande pelo aperfeiçoamento de políticas, sim, pelo orçamento público, porque o nosso orçamento público, destinado a programas como eu exemplifiquei, tem sido reduzido. Com certeza. Será que isso não tem razão com o aumento dos recursos destinados a emendas PIX, parlamentares e outras formas? Não que não existam emendas parlamentares em outros países. Mas há um maior controle sobre a destinação, sobre o valor, porque nós tivemos uma redução séria do recurso do Programa Aquisição de Alimentos, e saiba você que havia muito mais demanda, muito mais grupos de agricultores e agricultoras solicitando do que havia de recurso público destinado a ele. Tá vendo? Então, isso é fundamental. Exigir o tempo todo um aumento do recurso público. Terceiro, é preciso que a sociedade entenda que a reforma agrária, que os direitos territoriais não é uma questão do passado. É uma questão de hoje e do futuro. Com certeza. Porque os países também passam a se preocupar mais, sobretudo depois da pandemia, com a sua soberania alimentar. Sem dúvida. Isso significa que um país pode continuar, deve participar de comércio internacional, mas garantir-se como um celeiro de si próprio. Dignidade. Não é? E garantir os alimentos que são base da nossa alimentação. Vou lhe dar um exemplo. Eu conheci Santarém e um pouco da Transamazônica, até a Rurópolis, Presidente Médici, a região toda ali, na década de 70, 75, 76. Sabia que naquele momento, no momento que se estava nascendo, me parece, exato, ali era um grande produtor de arroz. Hoje nós temos, às vezes já tivemos que importar arroz. Isso significa negar a soberania alimentar, porque o arroz, o feijão, são base da nossa alimentação embora, infelizmente, o consumo de feijão tenha se reduzido. E ele faz aí uma dupla, acompanhado desses frutos daqui e tal, tem importância na nossa alimentação, sim, né? E hoje o arroz está praticamente concentrado no sul do país e os chamados eventos climáticos extremos, como lamentavelmente ocorreu lá no Rio Grande do Sul, fez com que se perdesse muito do arroz, além das variedades, porque está muito reduzido o arroz agulhinha e nós já tivemos muito mais variedades no país. Maria Emília Pacheco, é um prazer enorme a gente te receber aqui. Eu confesso que um programa e meio não seria o suficiente para a gente conversar sobre o assunto. Sinta-se muito em casa no Pará. Muito obrigada por trazer dados tão relevantes e de extrema importância para que a gente realmente acenda o alerta, até porque estamos em ano eleitoral e é muito bom que a gente veja nas representações políticas que aí estão vindo essa responsabilidade com relação à nossa soberania e segurança alimentar. Um beijo no coração, querida. Parabéns pelo evento. Venha mais vezes ao Pará. Muito obrigada. Parabéns pelo programa também, que é de uma importância fundamental, e trazer um tema como esse, só tenho mesmo que parabenizá-la.